E sobre isso conversamos agora ao vivo com o Leonardo Paz Neves. Ele é cientista político da Fundação Getúlio Vargas. Leonardo, uma boa noite. Muito obrigada por nos atender. Boa noite, Carol. Bem, Leonardo, para começar, falando um pouco sobre esse eleitor que pode mudar de voto agora às vésperas desse segundo turno. Estamos diante de uma eleição tão polarizada. O quão difícil isso se torna? Uma mudança de voto agora, faltando poucos dias para a votação. É difícil e a gente já vê pela dificuldade, acho que desde o primeiro turno, que o número de eleitores, tanto de Bolsonaro quanto de Lula, desde o início foram muito convictos. A gente está falando de uma ordem de 95% de convicção em torno para ambos os candidatos, o que é muito, muito alto, né? A gente via números muito menores quando a gente olhava para Tebet e para Ciro Gomes. Então, certamente, né? E a diferença é pequena. E eu acho que essa é a grande questão. A diferença entre os dois, muito provavelmente, será muito pequena, independente de quem ganhe. Então, quase qualquer porcento faz muita diferença aí. Mesmo nos indecisos e nos não convictos, são diferentes, né? Tem aquela pessoa que não sabe quem vai votar e vai decidir em cima da hora, e tem aqueles que sabem quem vai votar, mas aceita a possibilidade, de repente, até o dia da eleição pode mudar o voto ainda. É em cima desses que os candidatos estão trabalhando mais a sua pesquisa. Óbvio, para além das abstenções, que aí o Yuri já falou muito bem sobre o caso agora, 2 minutinhos atrás. E falar mais sobre isso com você, Leonardo. Foi surpreendente esse índice que tivemos no primeiro turno, porque desde a campanha do primeiro turno já víamos os dois candidatos focados nesse possível eleitor que não comparecesse às urnas. E tivemos um índice que superou 2018 e se igualou, por exemplo, às taxas verificadas em 1998. Foi um índice que surpreendeu e o que explica isso? Sempre quando o índice bate recorde, um pouco, ou quase recorde, ele sempre surpreende, né? Mas, por outro lado, a gente já consegue capturar, de certa maneira, também que as pessoas, de maneira geral, os eleitores, de maneira geral, tem gente que está com medo de votar, enfim, já vi isso em algumas pesquisas, tem gente que está com medo de se manifestar politicamente em vários ambientes, tem gente que está muito desgastada com a questão da política em função de toda essa disputa que a gente tem visto hoje em dia, que inclusive gerando violência e fatalidades em alguns casos, como a gente viu antes do primeiro turno. Então, quer dizer, não é muito difícil também achar um conjunto de explicações para poder justificar esse alto índice. Os mais engajados estão engajados, mas tem aqueles que querem menos saber de política, estão querendo sair cada vez mais, fugir cada vez mais desse tema. Sua avaliação antes de chamar o Yuri Pita, porque há pouco o Yuri falava para a gente que, historicamente, acompanhamos no segundo turno uma taxa de abstenção maior. 2022, na sua avaliação, Leonardo, pode ser uma exceção? Eu acho improvável. Eu acho que a abstenção deve girar em torno disso, né? O Yuri já comentou a questão do feriado, que é ruim para o Bolsonaro. A gente já fala de maneira geral em relação à questão da desilusão em função dos candidatos que saíram. A gente olha muitas vezes questões relacionadas à dificuldade de classes mais pobres acessarem transporte público, que de certa maneira o STF agora acabou dando uma ajuda nesse sentido. Tudo isso conta, né? Também é histórico também você ter maior abstenção em estados onde não há segundo turno para governadores, a pessoa só tem que ir lá só para votar para presidente, já não vale mais tanto a pena. Isso também conta, né? Então, essa abstenção tem um pouco dessa questão. Eu acho que o mais interessante da gente olhar nesse momento para os dois candidatos é olhar especificamente para esse conjunto de volúveis, né? Ou voláteis, como falam. Porque o número é expressivo, né? A Quest fez agora uma pesquisa recente que coloca isso na ordem de 11%, o que dá mais ou menos 17 milhões de eleitores. É muita gente que pode mudar de voto. E, por mais que a margem entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno tenha sido 6 milhões, o cálculo não pode ser esse, né? Porque esses 17 milhões, a maior parte deles votaram em alguém. Indeciso, só é indeciso até o dia da eleição. Depois ele tem que votar em alguém. Essa categoria não existe depois da eleição. E acho que vocês até comentaram, o grande ponto que mostra até a estratégia das campanhas é quem são esses indecisos, esses volúveis, de certa maneira, né? A gente já sabe disso pela Quest, de acordo com a pesquisa deles. Na maioria das vezes é mulher, mora no Sudeste, é de classe média, é evangélico. Então você vê a preocupação do Bolsonaro com as mulheres está clara desde o início e esse público é específico. A preocupação do Lula com a questão dos evangélicos também está demonstrada aí, porque ele sabe que é esse público que pode jogar para um lado ou para o outro a eleição. Então, a preocupação das estratégias, há bastante tempo, já está consolidada nesse grupo, de certa maneira. E, Leonardo, falamos bastante sobre o Yuri Pita, então ele veio para essa conversa com a gente. Yuri. Obrigado, Carol. Leonardo, prazer falar contigo aqui. Deixa eu aproveitar esse gancho que você pegou dessas características desses indecisos levantados aí pela Quest.
pegando um pouco do que tem sido a temática das campanhas, tanto de Lula e Bolsonaro, a gente falou aqui da preocupação com a questão do salário mínimo, economia, renda, mas também as questões morais. Fazendo um exercício aqui junto contigo, me parece que esse perfil de indecisos coincide muito com, né, quando se fala mulheres, sudeste, evangélicas, muito dessa discussão. Ter dinheiro para colocar comida no prato, né, na mesa, mas também as questões morais que estão atreladas à fé e à crença, né, e o modo a perspectiva de ver o mundo, que também estão colocadas. Sinal de que as campanhas estão acertando nos temas? Yuri, boa noite primeiro, obviamente. Eu acho que médio, né? Porque eu acho que ao mesmo tempo que, de fato, eles estão atacando diretamente talvez a característica mais marcante do que a gente vê na pesquisa, né? Quer dizer, qual é o gênero, qual é a religião, e você vai focar nesse grupo, e você assume de maneira geral que esse grupo trabalha da mesma maneira. Eu acho que eles erram um pouco, porque o próprio Felipe Nunes da Coeste tem batido um pouco martelo nessa questão. Esse público mais volúvel, ele é menos politizado de maneira geral. Então ele está mais preocupado, como você colocou, com a questão do salário mínimo, agora que, enfim, a campanha do Lula tem batido muito no ponto, com a questão relacionada à inflação, a questão do preço dos alimentos. Então, uma política econômica que resolva o problema a curto prazo dessas pessoas, que é aquela classe média que está preocupada a cada vez mais cair, porque está passando mais dificuldade. Teve dias melhores, mas está passando mais dificuldade. Então, acho que a campanha, eles atingem o público, mas talvez eles não estejam falando exatamente o que esse público está querendo ouvir, por isso talvez que eles estejam nesse número relativamente expressivo de indecisos e não convictos. E Leonardo, você fala do perfil dos indecisos. E quem é o eleitor que se abstém, que não vai às urnas? É mais disperso. Isso é mais difícil calcular nesse momento, né? Quer dizer, então, porque no final das contas a gente não sabe exatamente quem não foi, né? Porque, bom, só se a gente olhasse todos o pool das eleições. Só que a gente não tem como olhar para esse. Quer dizer, os institutos de pesquisa não têm ainda um mapeamento das pessoas, todas as pessoas que votaram de certa maneira. Então, eu acho que ele é bem mais disperso. A gente não consegue olhar o eleitor médio. O máximo que a gente consegue olhar, para também não deixar você sem resposta, Carol, são eleitores mais pobres. Isso a gente consegue detectar com mais facilidade, até pela questão das regiões em que você tem mais abstenção, né? Quer dizer, geralmente são regiões mais interior, com renda per capita mais baixa. Isso a gente consegue mapear mais ou menos, não olhando para a eleição, mas pelas regiões. Então, isso é o mais fácil. Não obstante, por isso que a campanha do Lula fortemente tenta resolver a questão do transporte público. Yuri? Pois é, Leonardo, deixa eu aproveitar para falar um outro aspecto que acho que vocês já conversaram um pouquinho, que é o reduzido número de votos brancos e nulos no primeiro turno. Fazendo um pouquinho aqui de bola de cristal, você acredita que, ainda que cresça, e é provável que cresça porque os eleitores que não são nem Lula nem Bolsonaro podem até ir à urna e ir lá registrar esse voto nulo de novo, ou agora, né, o voto nem, digamos assim, pode ter escolhido um candidato que não foi nem Lula nem Bolsonaro e agora anular. Mas fazendo um exercício aqui de futurologia, correndo todos os riscos, dá para a gente imaginar que o segundo turno também tende a ter uma redução de votos nulos e brancos em comparação com outros segundos turnos? Eu diria que semelhante, e eu estou me ancorando aqui nas pesquisas que eu tenho visto, né? Quer dizer, se a gente olha para as pesquisas que a gente está vendo, Dataquest, Datafolha, IPESP, enfim, quase todas elas têm dado números bem baixos de brancos e nulos. E todas elas estão regulando mais ou menos, errando por uma de diferença de 1 ou 2% para cada uma. Então, eu acho que a probabilidade é que seja um pouco maior, mas marginalmente maior. Eu acho que a maior preocupação realmente, talvez a maior expectativa realmente, é em função da abstenção. Essa eu acho que talvez possa subir um pouquinho mais. Que é um número interessante também, que a campanha do Bolsonaro trabalha com a ideia de que se 24% dos eleitores, enfim, efetivamente se abstiverem, imaginando que, obviamente, esses quase 4% a mais que vão se abstiver, são pessoas, de fato, que tradicionalmente se abstêm, como a gente falou nesse grande número de pessoas de mais interior, mais pobres, que supostamente são do Lula. E isso daria o número de votos válidos lá para o Bolsonaro. Mas isso realmente, como você colocou, é futurologia. Leonardo, há pouco eu conversava com o Silvio Cassione e a gente destacou bastante no bate-papo a questão da campanha negativa, a troca de acusações entre os candidatos. O quanto que isso afugentou os eleitores no primeiro turno e o quanto que pode pesar nesse segundo turno?
Eu acho que é bastante, a gente até falou um pouco sobre isso, Carol, porque no final das contas o número de pessoas que não foram votar foi alto, né? Quer dizer, então são as pessoas que querem ficar fora da política, ou porque querem ficar fora da política, ou porque não conseguiram votar, também tem isso, né? Eu acho que isso fez diferença. Agora, eu acho que o mais interessante de olhar para a rejeição, que a gente mede isso, né? Quando a gente olha para a rejeição nas pesquisas, a campanha negativa geralmente tende a aumentar, era foco em aumentar a rejeição do outro candidato. Isso eu acho que é mais aquele voto do contrário, né? Quer dizer, eu voto no Lula porque eu não quero o Bolsonaro, eu voto no Bolsonaro porque eu não quero o Lula. Ou você às vezes sai, é o famoso voto útil, né? Eu saio do Ciro ou da Tebet para votar em um dos dois porque eu não quero que o outro ganhe. Eu acho que a campanha negativa ela foca mais nesse voto útil do que na abstenção na realidade. Posso ir, Carol, mais uma aqui? Por favor, bate bola. Deixa eu, Leonardo, jogar para uma questão geográfica de novo, a questão do Sudeste, que tem tido essa atenção maior dos dois candidatos. E teve tanto Simone Tebet quanto Ciro Gomes, mas principalmente Simone Tebet, teve um desempenho melhor na região Sudeste, principalmente aqui em São Paulo e um pouco também em Minas. Como é que tipo não digo de especulação, mas o que a gente imagina de perfil desse eleitorado, principalmente nas grandes cidades, como a capital paulista aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte? Como é que você imagina, ou o que a gente tem de informação e dado a respeito do perfil desse eleitor e como é que ele se distribuiria entre Lula, Bolsonaro e o não voto, né? Seja a abstenção, seja o voto nulo? Essa é uma pergunta difícil, né? Mas, de maneira geral, o que é interessante quando a gente viu as primeiras pesquisas, né? Basicamente, quase todas elas davam maioria para o Lula em todas as regiões. O Bolsonaro acaba ganhando Rio de Janeiro e São Paulo. E, por acaso, ele tem cada vez mais se descolado, né, do Lula, até para fora da margem de erro em São Paulo, se eu não me engano. Desculpa, no Rio, em segundo último Datafolha. O eleitor, de maneira geral, o médio deles, eu acho que se replica em outras regiões, né? Quer dizer, eu acho que o Bolsonaro tem mais, ele continua mais, né? Sobretudo com homens, sobretudo com maior renda, sobretudo com maior escolaridade. Apesar do São Paulo, o Bolsonaro ser um pouco mais forte no interior, que o interior de São Paulo é muito antipetista, na média, né? Uhum. De maneira geral. O Lula vai um pouco melhor no interior, mais Minas e Rio, né? Quer dizer, acho que tem um elemento antipetista em São Paulo, que tem a ver um pouco com a trajetória política do Estado, sempre uma dicotomia muito grande entre PT e PSDB. Minas é menos e Rio de Janeiro também é menos, apesar do PT nunca ter sido muito forte no Rio de Janeiro. Então, para fora dessa diferença de interior de São Paulo ser mais bolsonarista, na minha opinião, e o interior de Minas, especificamente Minas, e um pouco do Rio, talvez se vá um pouco mais para o Lula, chama atenção. Já os grandes centros tendem a ir mais para o Bolsonaro. De novo, renda per capita mais alta, é esse público que a gente vinha mais escolarizado na média, o que a gente já vinha falando em antes. E o último dado, que é mais interessante, é esse do voto volúvel, né? Que são geralmente mulheres, como eu falei anteriormente, né? Geralmente mulheres, geralmente classe média, um pouquinho maior educação formal e evangélico de maneira geral. Então, eu acho que esse mapa mais ou menos olha para esses públicos. Leonardo, para a gente encerrar, qual deve ser a pauta ou qual deve ser o eleitor que vai pesar em dobro na definição do vencedor em 30 de outubro? Eu não diria que pesaria em dobro, Carol, mas eu diria que no que a gente atacou aqui hoje, né? A princípio, se o Quest estiver com os números ajustados, e me parece que fazem bastante sentido quando a gente olha para as outras, é essa mulher que está no Sudeste agora ouvindo, vendo a gente, que está indecisa, se eu não sei em quem eu voto, ou eu voto no Lula, mas aceito votar no Bolsonaro, ou vice-versa, né? Eu acho que esse é o grupo que talvez vá fazer a diferença. Uma comparação que eu achei interessante fazer aqui de repente, esse grupo hoje, ele está soando para a gente os swing states lá dos Estados Unidos, né? Onde já sabe que a Califórnia vai para o democrata, já sabe lá que o Texas vai para o republicano, então vamos olhar para Ohio, né? O que Ohio está achando? Eu estou olhando dessa eleição mais ou menos isso, o que esse público está pensando para a gente poder atacá-lo e ver para que lado ele vai pender nessa eleição. Leonardo, mais uma vez, obrigada por dispor de um tempo na sua agenda para essa conversa aqui conosco. Uma ótima noite e até a próxima. Nada, é sempre um prazer. Até a próxima. E obrigada, Yuri Pita, também, por bater bola aqui com a gente nessa conversa.